Vamos. Meu amigo Felipe de Rua, ainda temos o áudio do estádio. Eu vou abaixar ele um pouquinho, mas vou deixar ele tocando, Felipe de Rua. Vou deixar deixa ele a gente baixinho. sentindo. Vou botar um pouquinho mais baixo enquanto tiver um áudio lá no momento que o Verratti está dando a sua entrevista aqui para a transmissão oficial. Que delícia ganhar. Meu amigo Felipe de Rua, eu vou começar esse pós-jogo pedindo desculpa e licença. Vou fazer um xixi aqui, porque muitas emoções. Né? A gente vai aqui no esquema. Aí? Porque eu vou lendo aqui os superchats. Boa. Não, tem só um até agora aqui, que foi o do nosso Túlio Veneno. Clean sheet do Paiva. Quando a galera lá em São Januário, vocês devem ter ouvido, cantava olê, 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 olá, Paiva. Paiva. O Paiva vai entrando aí no gosto da galera, né? Aqui no nosso Expresso já tava agradando antes. Já tava com 80% de aprovação. Vou refazer a pesquisa aqui até para ver como é que tá. Vou deixar agora aqui o resto da transmissão, a pesquisa rolando. Eu quero ver o quanto que vocês estão achando aqui, o que vocês estão achando do nosso Mr. Paiva agora, depois dessa vitória importante, essa vitória estratégica. Ganhou, é tipo um jogador de sinuca, que faz ali bota a bola na caçapa já pensando na próxima jogada. Vascão ganhou de 2-0 e ainda preparou ali o time para poder estar completo para o jogo contra o Corinthians. Vamos lá para Porto Alegre, vamos ver o que a gente arruma lá. Mas o importante é estar com o elenco ali, toda à disposição para a partida contra o Corinthians em São Januário. Outro jogo decisivo, um jogo que é confronto direto, não é mesmo? Então, ainda tem mais esse mérito aí do Paiva. E eu tava pensando numa coisa aqui, Gustavo. Vou jogar para você. É uma ilação baseada apenas num fato. Que é o fato de que... Você concorda comigo que essa segunda passagem do Paiva pelo Vasco tá bem melhor que a primeira? Sem dúvida nenhuma, né? De alguma forma, aqueles 3 joguinhos do Paiva, né? Que acho que foram joguinhos assim que a gente viu. Segurou a mão de algo que, por mais que a gente vinha falando, e é muito verdade, o trabalho vinha sendo muito ruim, o time estava muito mal com o Ramon em 2024. De alguma forma, foi uma coisa, segurou a situação para um momento de reviravolta, de queda de treinador, para fazer resultado. Ganhou do Vitória, passou pelo Fortaleza na Copa do Brasil, não estou me lembrando agora qual foi o outro jogo, mas enfim, foi uma situação ali de segurar as petecas. Num momento, foi o outro jogo do Fortaleza também lá, que a gente achou o resultado muito bom e achamos que tivemos sorte, né? Fortaleza podia ter feito gols ali no primeiro tempo desse jogo da primeira partida da Copa do Brasil. Agora é diferente, tio. Agora é diferente. O Paiva chegou e ele leu o elenco, ele botou a identidade dele no time, coisa que talvez fosse mais difícil da gente ver acontecendo naquele outro momento, e o Vasco passa a jogar bola, passa a ter jogadores novos dentro do seu elenco limitado, encontrados e muito bem pensados por ele. Isso é treinador, pô. Isso é mérito de treinador. Isso é leitura do elenco, isso é leitura tática, isso é desenho tático, isso é não só aquela coisa, repetindo-me um pouco, né? Aquela coisa do fato novo. Cai o treinador e entra lá o auxiliar, entra lá o Valdir Bigode, o Alcir Portela e tudo mais, e dá um vamos lá, galera, que aqui é o Vascão e tudo mais. Cada um com os seus méritos, claro, mas tinha muito isso, né? No futebol tem muito isso, né? Do fato novo, do vestiário, do vambora, do olha só, temos que estar junto nesse momento que é de câmbio e tudo mais. Não foi isso que aconteceu com o Paiva, foi isso sempre, mas isso calcado num Vasco que passou a jogar bola, num Vasco que passou a ter o Adson como uma figura de movimentação fundamental nesse time, passou a ter uma flutuação de ataque muito interessante, o DVD colar no Adson lá na direita, o Adson cola no DVD lá na esquerda, passou a encontrar novos jogadores, o Estrela deu ponto pra gente, ele foi fundamental naquela vitória contra o São Paulo, o JP tá aí jogando todo o jogo, o Matheus Cocão voltou a virar um jogador importante do Vasco, ou pelo menos voltou a gente ver
aquelas valências de Matheus Cocão, né? Deixou de ser o soneca do gol do Juventude para ser um maluco guerreiro, meu irmão, que está correndo o campo inteiro. Não é o primeiro jogo que a gente vê o Matheus Cocão assim. O Hugo Moura, tio. O Hugo Moura, algo que alguma percepção, vários de nós já tínhamos, né? O Hugo Moura é o 5 desse time, pô. É o 5 desse time. São jogadores, tio, que estão sendo reencontrados e não tem como a gente achar que isso não passa pelo trabalho do treinador. O trabalho do Rafael Paiva deixou de ser uma coisa, deixem o Rafael Paiva e vamos ver jogo a jogo, e passa a ser, depois do jogo de hoje, a gente teve uma expulsão que facilitou, tá tudo certo, vamos segurar a animação, mas deixa eu me animar. Passa a ser uma coisa de bom trabalho do treinador profissional de Série A, Rafael Paiva, Felipe Tiru. Tô exagerando um pouquinho, né? Mas tô. Não tá exagerando, não. Então, E aí eu quero só acrescentar uma coisa a tudo isso, que foi uma ilação que me ocorreu durante a partida, e eu resolvi guardar para depois do jogo, que é o seguinte: todas essas qualidades que você falou, tem o dedo do treinador, essa comparação a gente tem, até cheguei a fazer aquela época, há um tempo atrás, a fanfic do Paiva, né, que se mordeu e, cara, da próxima vez que eu tiver uma oportunidade eu vou jogar mais, mas eu pensei que um outro diferencial, e a gente não sabe contravaliar, da primeira passagem do Paiva para agora, é o diretor técnico Felipe Loureiro. Polêmica no ar. Será? Será que ele influenciou em alguma coisa? Será que ele... Não dá A pra saber. dupla Pedrinho e Felipe. O Vasco comanda o futebol. E nós sabe de futebol, diz Felipe Pedrinho. Quem duvidou, agora está aí. Olha aí, ó. Podemos? Vamos, ó, o Vasco ganhou. Vamos jogar confete em tudo. Tá tudo bom. Tá tudo certo. Não é isso, Felipe Pedrinho? É isso Não aí. me lembre de problemas, hein? Pelo amor de Deus. Não, cara, acho que, pô, essa vitória... E aí, é aquilo que a gente fala também, né, o Gustavo? Pô, que tem sempre, cara, porra, já estão se empolgando, o Vascaíno, porra, caraca, deixa a gente se empolgar nas nossas vitórias, cara. São poucas, Voto disclaimer, diz o Matheus Brum. Cadê o disclaimer? Porra, agora vamos pensar só no lado bom. Acho que foi uma vitória tranquila. Eu tava com medo de ser um jogo mais nervoso, da gente calma, juiz, meu Deus do céu! Porque o time do Fortaleza é um time, né, tá no meio da tabela aí, mas é um time que, se você demole, eles... E de anos, né? De anos. Jogadores, treinador. São várias temporadas, né? Seguidas. Tá com um trabalho muito longevo, há muito tempo, tem esse time na mão. É um time mais qualificado que o nosso, cara. Não custa tanto, aquela coisa que o Garone aponta muito. Os caras vão barato. Já não é mais, Felipe Tiru. Já não é mais. Era um time mais qualificado que o nosso. Mas assim, ó, os caras, por exemplo, tinham desfalque do Pikachu, entraram lá com o nosso Pochettino, aí saíram, entrou o Marinho também, um jogador mais ou menos renomado, né? Eu acho que o Marinho há muito tempo que só faz fumaça, né? Hoje mais uma partida Marinho, que o Marinho sempre teve essa aura de peladeiro. Só que quando o peladeiro tá jogando pra caralho, é um peladeiro maravilhoso, né, cara? Porra, meu irmão, velocidade, explosão, chute de fora, presença na área, os caralho. Eu acho que o Marinho vai ter que achar isso de volta, porque, meu irmão, senão o caráter peladeiro negativo fica muito latente, né? Evidente, pra nossa sorte hoje, né? Sim. Mas aí é isso, né? Acho que a gente tem que curtir, porque mal ou bem, a gente está conseguindo fazer com o Paiva, pelo menos, o que se esperava do time, né? A gente, sei lá, talvez uma vitória contra o Botafogo é o que a gente pode tirar dele. Bahia lá era difícil de ganhar mesmo, a gente sabe. Conseguimos uma vitória expressiva contra o São Paulo, agora a gente consegue uma vitória expressiva contra o Fortaleza. Eu acho que ele faz um movimento muito interessante, né? Você também comentou lá de quem sabe, de quem entende futebol, que é essa de topar e já fragilizado para uma partida contra o Inter, onde a gente já teria poucas chances mesmo, né? Então, para mim ficou claro do Piton,
o Maicon toma um amarelo logo no começo, acho que não foi um forçado. O Hugo Moura já foi um amarelo meio esquisito ali. Aí depois do 2-0, o David, saiu a bola, ele já faz uma falta, eu já achei estranho, cara. E aí, de repente, o Piton descendo o cacete no Marinho até tomar o amarelo, pra mim ficou escancarado que foi uma coisa marcada, foi combinado. Galera, você poupa a viagem. Você poupa a viagem, você descansa os jogadores e você tem a certeza de que você vai ter um time completo para escalar, os melhores que você acha para escalar, na partida contra o Corinthians, que essa é importante a gente vencer. Não adianta a gente querer assim, abraçar o mundo só para falar, mas aí vai... Cara, a gente poderia ir com o Piton, com o Maicon, com o Hugo Moura e com o DVD para lá, e a chance deles ganharem era muito chance também, né? Cara, e zera os cartões, porra. E zera os cartões de 4... Claro que você está falando isso, de 4 jogadores importantes. E assim, pode parecer para alguns que não estão conectados com a sabedoria de professor Cláudio, que já vem sendo propagada nesse canal desde 2020, mas pode parecer para alguns uma pequenez, né? Como assim pouca chance lá no Beira-Rio? Eu acho que do jeito que a gente for, o Vasco tem que pontuar no Beira-Rio. Isso está claro. Agora, a leitura de experiência, de saber que jogo para ganhar é para jogar e ganhar, e jogo difícil é para poupar, e não o contrário, porque uma coisa que tem na nossa cabeça de quando a gente tinha timaços era essa parada, né, tio? Quando a gente tinha timaços, a gente falava isso. Não, vamos poupar contra o Goiás em casa. Porque contra o Goiás em casa. Né? Contra Fortaleza o Fortaleza. Porque o Goiás em casa em 97, 98, 2000, Felipe Tiru, você tira ali o Donizete e o Mauricinho entra e faz o negócio. Faz uma parada. E hoje, o que a gente tem é garantir fundamentalmente o mando de campo, os jogos de disputa direta, né? Como é que é o nome disso? Confronto direto e tudo mais, e fazer o ponto possível nos jogos difíceis, né? Sabendo que ao longo do campeonato a gente vai ver aquele jogo que era pra gente ganhar e a gente não ganha, e o pontinho que a gente não esperava vai acontecer no jogo mais difícil. Não é que a gente tá já aceitando a derrota. Vamos competir lá contra o Inter, tentar um empate, até porque também não são jogadores que super diferenciados. Vai ter uma queda da qualidade, mas você consegue. Não é uma coisa assim também. Meu Deus, perdi o Hugo Moura. Perdi o Maicon. O Maicon é um que a gente pode descobrir até que tem um jogador melhor no elenco, né? De repente o Rojas ele se mostra aí um jogador mais pede passagem aí, rouba a titularidade do Maicon, né? Eita! O que prova que a gente precisa de zagueiro, né? Essa lesão do nosso querido João Vitor mostra que essa janela, meu irmão, se estavam fazendo conta e deixando zagueiro de fora, tem que trazer zagueiro, porque não tem torcedor em todo o Brasil varonil do Vasco da Gama que confie numa zaga Léo Pelé e Maicon e Rojas e Léo Pelé. Não tem jogador que confie nisso, né? E a suspensão já mostrou que a gente precisa a suspensão do David já mostrou que a gente precisa de um ponta pela esquerda. A gente não tem quem botar. Vamos sentir falta contra o Inter de novo, né? E muito provavelmente a suspensão do Hugo Moura pode fazer a gente perceber que precisa de um primeiro volante também para disputar ali com o Hugo Moura. E o Piton, a gente precisa de muita, né? Precisaria de todo mundo. Não sei se lá na esquerda ele deve ir com o Vitor Luiz, né? Mas aí o Leandrinho pode entrar no segundo tempo, aprontar. Mas, enfim. Pode ter. Precisa de reforços, né? E aí a gente comentava antes do jogo que eu espero, inclusive, que aí a confirmação do Coutinho destrave, né? O anúncio aí, porque tá faltando zagueiro, tá faltando um atacante um pouquinho de mais peso, um cara pro meio campo, talvez, né? Não sei se vão vir todos, mas precisava vir mais gente aí, né? Enfim. Sim. Repassando o jogo um pouco, Felipe de Rua, para quem chega depois, para quem eventualmente não viu o jogo, né?
O Vasco fez um jogo hoje em que o Rafael Paiva se prova como um cara fundamental na mudança após a derrota para o Juventude, né? Taticamente, o Vasco se mostra aquele Vasco de movimentação ofensiva, um Vasco de posse de bola, isso desde o início do primeiro tempo, né? O Vasco chegou algumas vezes no ataque do Fortaleza, chegou ao gol do Fortaleza, teve algum momento que a gente tinha 6 finalizações com 3 no gol, contra 3 deles para fora, as barrinhas lá dos sites de análise estavam com um domínio do Vasco, cerca de 60% de posse de bola para o Vasco, o Adson se movimentando para lá, se movimentando para cá, muita associação pelos lados do campo, passava a bola também, interessante isso, né? A bola passa pelo meio hoje de uma forma diferente, né, meu amigo Felipe Tiru? O Vasco, você não vê mais aquela situação de olhar para o Vasco, isso ficou claro desde o início do primeiro tempo, em que o Vasco tem setores do campo que estão sendo ignorados. O meio-campo era algo que a gente sempre falava. Isso está acontecendo. O Vasco está circulando a bola, o Vasco está dominando, e isso apareceu desde o início do primeiro tempo. O primeiro gol do Vasco é um lance interessante de contra-ataque. Matheus Cocão participa no início da jogada, solta para o DVD lá na ponta, o Piton aparece como opção pela esquerda, vai na infiltração, o DVD puxa para o meio, chama o zagueiro dos caras para a marcação, dobra a marcação em cima do DVD, ele dá um toquinho na bola para o Matheus Cocão chegando na entrada da área, que mete um sapato seco no canto do gol, e o Vasco faz 1-0. Logo depois, ou algum tempo depois, tem a expulsão do Fortaleza, que é fundamental para o jogo também, ou pelo menos para a nossa tranquilidade ao longo do segundo tempo. Não, a expulsão vem antes do gol, né? A expulsão vem antes do gol, né? Olha só, a expulsão vem antes do gol. Não, até que teve... O nosso Hércules lá era uma situação de contra-ataque do Vasco, o Adson bota na frente, o Hércules chega igual um maluco, com força excessiva, e além disso, era um lance de perigo de gol, apesar de ser no meio de campo, o Vasco fica com 1 a mais, faz 1-0, a gente vai para o intervalo de uma forma bastante tranquila, né? E o segundo tempo acontece mais ou menos como a gente esperava, né, Felipe Tiru? Aí a coisa fica muito desenhada para o Vasco, né? A partir do momento que os caras estão com 1 a menos, a gente já está com 1-0 no placar, a gente fica nervoso, é uma questão de administrar. Tava até 35 do segundo tempo, 2-0 Vasco, e o torcedor vascaíno, porra, caramba, não acabou, acaba esse jogo, porque já tivemos aí motivo, né, pro trauma. Mas a verdade é que valia a pena administrar. O Fortaleza chegou até em alguns momentos ensaiar ali engrossar pro lado do Vasco, mas o Vasco aos poucos ele vai tomando o controle da partida, e aí no escanteio o Verratti ele consegue se livrar do zagueiro. Porra. E aí o Verratti é aquilo, né? Ele com o adversário em cima dele, ele já consegue, ele livrinho, cara, livrinho. Pô, o cara... Pá, e a forma que ele se livra da marcação, né, cara? Tem uma câmera ali que mostra o detalhe daquela coisa do corpo, de se o cara agarrando ele. Eu tava vendo, porque, tipo assim, eu fiquei com medo de marcarem falta, né? O VAR, caçar apelo em novo e tal. Mas aí tu vendo o lance, nem tem como, porque é o adversário segurando ele, tentando, e ele assim, ó, se desvencilhando na força aquele bruta. Ombrinho que ele dá, ele dá um ombrinho, e aquele 1 segundo que ele ganha, que a gente tá acostumado a ver essa coisa, com o Verratti a nosso favor, e contra, né? E naquele lance do Esforza lá, do camarada cabecear sozinho, foi assim, naquele gol lá do Davi Luiz, porra, de pé no escanteio, memórias péssimas que eu trago aqui para vocês, mas é isso, né, cara? Esse 1 segundo de uma marcação, no caso do Verratti, você pode ter um marcador foda. Ele consegue, né, cara? Ele é muito foda nessa desvencilhada, né? Sim, é isso. Aí, cara, ele, pô... E aquela coisa também da galera já meio que procurar ele, né? Já a bola vai atrás dele. Então, pô, ele consegue fazer esse segundo gol, e aí a coisa se tranquiliza bastante, porque mesmo que a gente tomasse um gol vadio ali do Fortaleza, a gente ainda teria, né, essa folga aí, uma vantagem de 2 no placar. Eu acho que aos poucos, o próprio
o gol meio que derruba o Fortaleza também, né? O próprio Fortaleza percebe que é difícil, eles começam a cansar. O jogo a partir dali fica controlado, a ponto disso, né? De o David forçar o cartão, a gente vê o Piton forçando o cartão, já pensando mesmo ali o Paiva tira também eu não sei se é antes acho que é depois do gol, né? Do segundo gol, que ele tira o. É depois do segundo gol, sim. Ele tira não pergunta pra mim, meu amigo, que eu tava narrando o gol do Vasco antes da expulsão, pô. Ele tira o Hugo Moura e tira o David, que já estavam amarelados, né? Bota lá o Eric Marcos e o Zé Gabriel. Então começa a administrar a partida. A gente vai até o final, torcida em São Januário cantando, comemorando, e tá todo mundo voltando feliz aí agora para suas casas. Uma noite de felicidade em São Januário. E a gente espera que quarta-feira que vem seja assim de novo. É quarta-feira, né? Acho que o jogo contra o Corinthians. E nesse meio tempo a gente vai ter um jogo ali contra o Internacional, cara, que a gente tem que ir fechadinho, buscar um contra-ataque. Pontinho, Felipe Tiru, pontinho. Pontinho, um empate já vai ser um grande resultado. Tá bom. Vamos jogar o desespero para cima dos caras, né? Vamos lá, vamos tentar. Mas tem isso também, cara. Tem uma coisa, desculpa se eu te corto, mas tem uma coisa favorável de você estar num momento bom, de resgate de confiança com o time, e ir para um jogo que é muito difícil. Porra, quatro desfalques, 5 com o Payet, 6 se o Estrela não voltar, enfim, 7 se for o JV. É um jogo muito difícil, mas quando você tá com confiança, esse jogo até fica bom, né? Porque assim, qualquer coisa que acontecer, que não seja derrota, é muito comemorada, né? E você entra numa perspectiva de dá. E a gente é torcedor, a gente é vascaíno. Meu irmão, o time vem dessa sequência, tu não vai acreditar? Tá maluco. Um pontinho lá, 3 seeds derem mole, tá maluco. É isso, essa vitória traz essa tranquilidade, né? Porque se a gente não tivesse ganhado essa partida, a gente poderia estar na zona de rebaixamento, acho que muito provavelmente entraria, né? E se não entrasse, estaria jogando contra o Inter, sabendo que não vencendo os caras, entraríamos. Então, joga uma pressão de você ter que ir para cima, já ir nervoso, a torcida já ia reclamar, aquela pressão e tudo mais. Agora não, os caras vão ali E eu acho que até essa postura de cavar os amarelos para poder limpar aí o elenco, os titulares, ajuda a quem entrar no lugar, sabe? E sem pressão, cara. Vamos lá tentar Vamos, né? Não pode confundir essa falta de pressão com Tá maluco. Com soltar ali, com relaxamento, né? Mas eu acho que não. Ele tem um elenco falar, cara, provar ali. É a chance do Rojas, é a chance do Zé Gabriel. Todo mundo. É a chance do Eric Marcos. Quem vai ser titular no lugar do David? Essa é uma pergunta, né? Vai ser o Eric Marcos? A princípio, você olhando as substituições e a insistência no Eric, a princípio é o Eric Marcos, né? Doideira pensar isso, mas é a realidade atual do Rafael Paiva, né? Ou será que ele... O Eric Marcos é interessante porque ele consegue puxar ali um contra-ataque, eventualmente, tem a velocidade. Sim. Por outro lado, a gente tem que ver também se o Payet vai estar disponível, se o Payet vai. Pode ser mais um que você segura. O Payet não vai estar disponível? Esquece. Botou a mão na coxa e saiu? Esquece. Eu tava na expectativa dele estar se poupando, mais difícil, até porque, daqui a 4 dias, né? Se poupando? Se poupando? Com 15 minutos sair? Não, assim, se poupando, quer dizer o seguinte: você, na menor dor, você já pede para sair para evitar uma forçação, né? Talvez uma neurose física, né? Caralho, sentir qualquer coisa aqui, meu irmão, me troca aí. Mas eu admito que eu tô sendo assim muito otimista, porque o mais provável é que realmente tenha ali estourado e a gente vai ficar com ele por um tempo, sem ele, né? Talvez não estourado, né? Mas isso é isso. Voltar para transição, voltar para. E tem essa coisa dos jogos muito em cima, né? Tipo, hoje é quarta-feira, o jogo vai ser no domingo. Então, tipo assim, aqui é muito pouco tempo, né? Então, diante dessa realidade, a gente pode botar um JP ali no meio, que fecha mais, e de repente deixa ali o Eric Marcos fazendo esse segundo homem de frente ali, com o Verrete, e sendo uma válvula de escape para tentar aproveitar os contra-ataques. Pode ser uma possibilidade.
O que eu ia falar antes, Gustavo, é que eu vim checar aqui em que rodada do campeonato o Vasco fez 14 pontos no campeonato passado. Você se lembra? Rapaz, a gente tinha 9 na 12ª, aí o Vasco engata aquela sequência de transição antes de vir o Ramon, que só toma taca. Meu irmão, a gente tá em qual? A 14ª? Uhum. 21ª. Não, foi na... A gente não chegou a 14 pontos, na verdade, né? A gente passou de 12 para 15. Foi na 18ª, quando a gente ganhou do Grêmio. Estreia do Verratti, justamente, aquele jogo, né? E estreia do Vasco de Ramon Dias, né? Porque os 2 primeiros jogos foram jogos ali de tantear o elenco. Foi o momento que a gente viu. Foi o momento de largada da recuperação do Vasco, o Vasco de Verratti também, né? Ô, Tihu, eu tava estranhando que o Danilo não tava aparecendo aqui para falar com a gente no seu vivo pós-jogo. E ele fez uma opção interessante em termos de logística do canal. Ele meteu-lhe o pé rapidinho e já está aqui ao vivo de casa, meu amigo Danilo Dantesco, morador de Vila Isabel. É diferente verdade. daquele Danilo do Recreio, né? No fim da noite chega lá, né? Com o cabelo ainda sujo de cerveja. Ih, mas Nossa. cheguei. Ai, povo, caraca, hein? Eu não sei pra vocês aí que acompanharam, a galera que tá no chat, obrigado pela audiência. Eu não sei, cara, lá em São Januário foi um sofrimento, aqueles 37, 38. Eu preciso falar. Falei, vai ser um gol e a gente tá ferrado. Diga. Eu preciso falar. Quando você deu a sua impressão de intervalo, para mim já ficou marcado aquela parada de o quanto é diferente ver jogo no estádio e ver jogo, como a gente viu, da telinha, né? Porra. É muito diferente. A nossa percepção do primeiro tempo, Danilo, já te adianto, você que não acompanhou a nossa transmissão, era de um jogo bastante controlado do Vasco. Tivemos poucos medos com relação ao Fortaleza e que termina de forma a coroar essa suposta boa apresentação que a gente viu. Sim. Com a expulsão e o gol do Vasco, né? Quando você traz o intervalo já falando porra, caralho e tal, eu já consegui me transportar para São Januário e entender que vocês viram outro jogo, né? Tô curioso para ver isso. Cara, foi assim, eu vou dar um exemplo. Teve aquela falta que o Piton faz no Marinho e ele bate. Já é mais de 30 minutos do segundo tempo, né? Sim. Ali eu tava vendo a merda acontecer. Eu falei, pô, a torcida xingando. Peraí, a torcida Danilo. xingando o cara. Não, a torcida xingou o cara antes, xingou o cara no meio, xingou no cara depois. Tipo assim, o Marinho xingou toda a família do Marinho. O pessoal focou na transmissão, a torcida mandando o Marinho para aquele lugar. Deu para ler na leitura labial. Aí, cara, eu sei que eu tava completamente... Falei, esse filho da mãe vai acertar aquela bomba, como é que é o tiro atômico, sei lá como é que era o chute do cara. Mini-míssil aleatório. Mini-míssil. Aí fudeu, vão ser uns 10 minutos, mais 5 de acréscimo, vai ser uns 10 minutos sofrido. E quando entrou o Puma? Eu falei, o Adson já capengando, tendo que fazer a dobra do Puma. Eu falei, fudeu. Mas assim, lá do estádio é outro clima, realmente, você fica muito mais tenso. Que, pô, no 2x0 já tava meus amigos, estava 2x0 com 1 a mais, eu xingando o Eric Marcos, que nem um descompensado. Que bancada. Não, xingando, pô, não dá sequência a nenhum lance, desgraçado. Tô quase ficando sem voz só de xingar o Eric Marcos. Mas, agora, cara, você não viu a transmissão, Danilo? E o Tihu cunhou o conceito de momento do jogo que é passível de entrada do Puma. Tem que ser 2-0 em casa com 1 a mais. Aí você entra e não fica... A menos que você esteja em São Januário... 40 do segundo tempo, cara, 2-0. Eu tive a percepção de um jogo assim... É isso. Léo Jardim fez poucas defesas. Novamente, os dois volantes, Hugo Moura e Cocão, bem. Hugo Moura, talvez um dos melhores jogos dele no Vasco. Gostamos também. A torcida latiu para o Hugo Moura. Fique aí nos... Como, perdão? A torcida latiu
Em certo momento a torcida latiu para o Hugo Moura, para quem gosta desse momento. Meu Deus. Canino da torcida. Ganhou aí a medalha pitbull da torcida. Então, assim, o Hugo Moura foi bem. Eu acho que o Paiva, né, cara, aquela sagacidade. Ele perdeu o Paê, não podia prever, claro. Mas as outras substituições, tira o Michael, que já tem cartão, tá translocado. Olha aí, nosso João Grande. Olha, tá feliz, a Bessa, tomou banho. E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Tudo bem. Porra, estão fazendo transmissão até essa hora, é porque deu bom, né? Aqui, é mais uma assistência de DVD, tá? Bota aí na lista, Gabriel, por favor. Você fala dos passos do homem, bota mais uma. Falamos muito. O jurídico DVD estaria orgulhoso da nossa transmissão hoje, o João Almirante. Faz uma diferença, né? Eu não sei se vocês falaram aí do francês, porra, mas o francês tá me deixando bolado agora, cara. Tivemos um período de discussão sobre o francês. Falamos. Né, cara? Porque é muito caro e pouco jogo, né? Isso é essa toda a questão, inclusive. Bem isso mesmo. João Almirante, seja parcimonioso nos seus comentários por 2 motivos. Porque tá todo mundo querendo descansar aqui, com exceção do trabalhador Gustavo Mel. E segundo, você deixar exclusivo, o P9. Se você quiser saber as opiniões... Aqui é para deixar só o teaserzinho do que você vai falar. Finja que eu não estou nem aqui falando, nem vou falar, você continua lendo o Pix aí. Só vou registrar que Matheus Cocão, que gol é esse, meu amigo? Porra! E o Pirata Verrete, simplesmente o homem com o maior pênis de todo mundo, assim, mas disparadamente para o segundo lugar. Assim, não tem nem comparação, velho. Não tem nem como.